Graça e paz, gente. Bom dia, bom final de semana a todos. Gente, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Ao levantar pela manhã, ao despertar de mais uma noite de sono, no meu devocional diário, no meu momento com Deus, eu orando, Deus colocou essa palavra no meu coração e eu gostaria muito de dividir ela com vocês, de compartilhar aquilo que Deus falou comigo. Essa palavra se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, e iremos ler daqui a pouco. E o que me chamou a atenção desse texto é que ele reflete tudo aquilo, que tem acontecido na atualidade. Ele reflete esses momentos que nós temos vivido. Essa situação que nos cercou de uma maneira que até nos deixa de mãos atadas em certas situações. E eu comecei a pensar o seguinte, que se o ser humano, se nós tivéssemos tanto medo do inferno como demonstramos ter da morte, o inferno estaria falido. É isso que você ouviu. Se nós tivéssemos medo do inferno e respeito à palavra de Deus, como tivemos ou temos da morte, o inferno estaria falido. Eu ouvi muito durante esses dias aí de quarentena a respeito dessa epidemia ou pandemia, né? Todo mundo falou sobre isso, todo mundo se isolou para se acertar certas coisas. Foi por videoconferência, não teve mais aquele contato humano, porque o medo tomou conta das pessoas, o medo tomou conta da sociedade, o medo tomou conta da nação, o medo tomou conta do mundo. Então, se tivéssemos esse medo do inferno, já era. O inferno estaria falido. Ninguém ia para lá. Porque muito se falou sobre essa pandemia. Concordo que nós temos que nos cuidar, porque não somos super-homens. Concordo que temos que estar vigilantes, não só por nós, mas por aqueles que nos cercam. Mas eu fiquei observando isso. O medo que se instaurou nas pessoas. O medo de morrer, de levar essa morte aos demais. Mas vamos ao texto, que vocês vão me entender. E eu denominei essa mensagem, esse devocional, como um passo para a salvação. Foi o título que veio ao meu coração. Um passo para a salvação. O texto de Lucas, capítulo 23, versículo 39 a seguir, vou ler até o 43, vai dizer o seguinte, ó. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele quem? Jesus. Não és tu o Messias? Salve-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe:
Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Algumas traduções vão dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino ou no paraíso. Eu vou repetir esse versículo 42, que é onde eu quero me atentar. Eu quero me concentrar. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou, com toda a certeza, te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Observe o que o ladrão falou para Jesus. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe, pediu, suplicou. Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou, lhe deu certeza, lhe deu convicção, que disse com toda certeza, algumas traduções, certamente, ainda hoje estarás comigo. Minha tradução ainda diz assim, com toda certeza eu te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma passagem muito conhecida, muito lida, muito pregada, mas que me chamou a atenção nesta manhã. E eu serei breve, porque é um devocional, é uma reflexão, não é uma pregação nem um estudo. Mas me leva à seguinte conclusão. O que você tem feito para estar com o Senhor no paraíso? O que nós não temos feito? Eu comecei a imaginar e eu achei 2 pontos cruciais para que você esteja a um passo da salvação. Para que você esteja nesse ponto do ladrão. Para que Jesus também possa dizer para você, certamente estarás hoje, ainda hoje comigo. Primeiro passo que eu aprendo com esse texto é que você tem que reconhecer os teus erros. Para com esse negócio de mascarar o teu passado. Para com esse negócio de mascarar tudo que você fez e ainda faz de errado. Seja honesto e sincero com os demais e contigo mesmo. Foi isso que me veio nesta manhã em meu coração. Este homem, em primeiro lugar, ele reconheceu o seu erro. No versículo 41, no versículo 40, todos sabem que, antes de ler novamente aqui, todos sabem que quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado com mais 2 salteadores. Soltaram a Barrabás e crucificaram Jesus mais 2. A Bíblia vai nos dizer que o povo escarnecia de Jesus, insultava, blasfemava. E Jesus ali na cruz e o povo blasfemando e dizendo: não dizes tu que é o Filho de Deus? Por que não desce daí? E um daqueles ladrões também foi no embalo, um desses criminosos também foi no embalo. E ele disse, além de liberar insultos, esbravejar insultos contra Jesus, ele também diz: não és tu o Messias? Não és tu aquele que veio para nos salvar? Não és tu o Salvador, o Redentor de Israel? Não és tu prometido, o unigênito, o Filho de Deus?
Então, salva-te. Salva-te a ti mesmo. E em contrapartida, a nós também. Aquele homem estava dizendo para Jesus: tira o fardo das tuas costas e aproveita e tira também o nosso fardo. Mas naquele momento tinha um advogado, eu diria. Porque não precisou Jesus abrir a boca para se defender. Não precisou. A Bíblia não diz, mas acredito eu, que Jesus nem para o lado olhou. Aí de repente, no versículo 40, a gente vê que o outro criminoso olha para o que estava lá se maldizendo, blasfemando, insultando a Jesus e diz, ou seja, o repreendeu: nem ao menos temes a Deus? Olha só o que um bandido, um malfeitor, falou para aquele outro malfeitor. Eu acho que o que estava acusando a Jesus, o que estava ali blasfemando, o que estava insultando a Jesus, deve ter pensado: um sujo falando do mal lavado? E ele continuou: nem ao menos temes a Deus? Estando sobre a mesma sentença. Aquele homem estava dizendo assim: ô infeliz, tu não está vendo que tu está condenado do mesmo jeito que ele e que eu? Será que tu não está olhando que nós três aqui estamos crucificados? Só que tem um porém. Eu e você somos pecadores. Eu e você estamos pagando a conta de acordo com os nossos atos, com a vida que nós escolhemos. Mas em contrapartida, este homem que está aqui no centro, este aí não fez mal algum. Aquele homem queria dizer: você não consegue enxergar a pureza desse homem? Um passo para a salvação foi dado. Não apenas quando ele reconheceu Jesus como Salvador, mas quando ele reconheceu os seus erros. Naquele momento, aquele homem olhou para dentro de si, num leito de morte, num momento de dor. Ele sabia que não mais poderia voltar atrás. Ele sabia que o único destino ali seria o fim. E ele olha para dentro de si e reconhece: eu fiz uma escolha na vida. Não é coronavírus. Eu escolhi pecar. Eu escolhi roubar. Eu escolhi fazer tudo de errado. Mas hoje eu quero fazer uma escolha diferente. E então ele olha para Jesus e diz: Jesus, conjecturando, que se fosse eu falaria. Mas talvez ele deve ter falado, mas o escritor preferiu resumir a fala. Eu acredito que ele olhou para Jesus assim e fez: Jesus, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz muitas coisas mais, eu assaltei, eu fiz tantas coisas ruins a tantas pessoas, eu pequei tanto. Mas como eu reconheço a Ti como um unigênito Filho de Deus,
Eu reconheço a Ti como Salvador. Eu reconheço a Ti como Redentor de Israel. Eu reconheço a Ti como Messias. Foi isso que ele estava querendo dizer quando ele falou de Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no Teu reino, porque eu sei que o Senhor tem um reino preparado para todos nós. Isso demonstra que aquele homem tinha conhecimento das Escrituras. Isso demonstra que aquele homem em algum momento já havia ouvido falar de Jesus. Já havia ouvido falar do reino de Deus. Porque se ele não tivesse ouvido falar, ele não pediria para ir para um lugar que não conhece. Ele reconheceu os seus erros, ele olhou para Jesus, se arrependeu e clamou: Lembra-te de mim quando estiver no teu reino, quando entrardes no teu reino. E Jesus, reconhecendo que ele já havia se arrependido, Jesus reconhecendo que aquele homem tinha olhado para dentro de si e tinha reconhecido Jesus como o único e suficiente Salvador, se volta para ele, acho que dá aquela olhadinha de lado, não sei se foi o lado esquerdo ou o lado direito, mas dá aquela olhadinha e diz: lhe asseguro, com toda certeza, eu te garanto, hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Não foi amanhã, não foi talvez, não foi quem sabe, não. Te garanto com toda certeza, te garanto, hoje, te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então que essa palavra possa fazer o efeito necessário ao meu e ao teu coração para que possamos dar esse passo para a salvação. Um passo de reconhecimento, não só de que Jesus é o Salvador, mas um passo de reconhecimento dos nossos erros, das nossas transgressões, dos nossos pecados. E ver que é preciso mudar. É preciso fazer uma análise do que somos, de quem somos e do que fazemos. Não basta apenas conhecer a Jesus e continuar pecando. Não adianta conhecer a Jesus e continuar errando. Você tem que conhecer a Jesus, acima de tudo, mas deixar que o Espírito Santo faça a obra de restauração na tua vida. Não adianta conhecer a Jesus e continuar fumando, continuar bebendo, continuar se prostituindo, continuar fornicando, continuar vendo pornografias. Não adianta conhecer a Jesus e continuar com a vida passada. Tem que ter mudança. Tem que dar um passo para a salvação. A salvação de você mesmo. Porque Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne,
Não é contra as potestades, não é contra Satanás, não. Nossa luta é contra nós mesmos. A nossa maior luta é vencer o nosso eu. A nossa maior luta é vencer as nossas necessidades pecaminosas. A nossa luta é matar o velho Adão. Então, que reflitamos nesta manhã em relação a isso. Que Deus abençoe a todos.